Falei para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios capítulo 2, a gente já vai ler o texto. Antes de ler, queria só falar para a igreja rapidamente, não é propaganda, é apenas um encorajamento, tá bem? Tenho comentado aqui com a igreja já, desde que a gente começou a estudar a carta de Paulo aos Efésios. Comece a praticar a leitura da Bíblia diariamente, cada um no seu ritmo, mas se for possível, leia um capítulo por dia. Se você fizer isso, 6 dias da semana, no 7º, você está chegando aqui na igreja, tendo lido a Bíblia, a carta aos Efésios inteira. E a repetição disso semanalmente, isso vai entrando no teu coração, na tua mente, conhecer, familiarizar com o texto, e assim que você vai aprendendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai falando ao teu coração também, dia a dia. Como também falei com os irmãos e tenho falado, você ainda não fez essa experiência, faça, separe 20 minutos de um dia que seja menos agitado, provavelmente um sábado, até o domingo antes de você vir aqui para o culto, ou hoje à tarde, por exemplo. Prepara aquele copo de café delicioso, uma boa Bíblia, uma versão da Bíblia diante de você, um bom texto, usa um aplicativo, se assim for o caso. Separe 20 minutos, um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, mas não é muito mais do que isso. Talvez é menos, de acordo com a sua leitura. E faça a leitura da carta toda. Faça com ritmo. Faça com a satisfação de ir à palavra de Deus e deixar esse texto falando ao seu coração. Tendo feito isso, ou se você já fez isso, ou se você quer experimentar isso, vá na ordem que você queira colocar aí como um desafio para o teu coração. Se você quiser entrar mais no texto, volta para aquele texto que nós aqui na comunidade já estudamos por mais de um ano, que foi o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é que vai te dar contexto para a carta de Efésios, quando ela está sendo escrita. Então, ao ler Atos dos Apóstolos, você vai entender sobre a ascensão de Jesus, sobre o derramamento do Espírito Santo, e aí, caminhar da igreja nesse início da formação. 28 capítulos. De novo, quer ler um por dia? Leia. Consegue ler um bloco maior? Talvez aí é um livro que exige um pouquinho mais, talvez próximo de 1 hora aí de sentar e ler. Então faça de acordo com o que você consegue, um esforço também que você coloca aí diante de você, mas descubra o prazer de estar diante da palavra de Deus e ir aprendendo. E aí você vai conhecendo essa história. Mas para alguns aqui, ao fazer isso, ou pensando em fazer isso, se você ainda não teve a experiência de ler um dos evangelhos, talvez é necessário você dar um passo ali atrás, ou se faz tempo que você não lê um dos evangelhos, então é necessário que você separe um tempo, escolha Mateus, Marcos, Lucas, João, escolha aquilo que você achar melhor, mais adequado para o seu desafio aí, ou para o seu tempo com Deus, mas leia os evangelhos, porque os evangelhos é uma leitura que você faz com regularidade, não é apenas uma vez a cada ano bissexto, assim que fala, né? Aquele ano de fevereiro vai ser um pouquinho mais extenso, né? Então, você faz de acordo com um ritmo saudável a cada ano, a cada semestre, porque é isso que vai fazendo a palavra do Senhor entrando no teu coração. Aí no domingo você está aqui, a gente compartilha da palavra de Deus, mas ela chega ao teu coração já num terreno, num solo que algo está ali está sendo arado ali, está sendo preparado. Mas eu creio que hoje Deus vai falar ao teu coração de acordo com você chegou aqui também. Que Deus é misericordioso, gracioso e bom. E eu queria apenas, antes de lermos a palavra, só encorajá-lo novamente. Para quem não é da comuna, ou quem não participa dos pequenos grupos, ou se você perdeu o momento aqui na igreja, a gente está apenas encorajando e não ganhamos nada com isso, mas se você desejar se aprofundar no livro da Carta aos Efésios, leia esse livro, Lendo Efésios, com John Stott, é da editora Ultimato. É uma leitura acessível. É um comentário bíblico resumido de um clássico que ele tem, que é a mensagem de Efésios. É o mesmo texto, mas aqui condensado e preparado numa versão resumida. É uma ótima edição, com português muito bacana. O pastor John Stott, ano passado, a gente celebrou o centenário do seu nascimento e 10 anos da sua morte. E ele foi um pastor anglicano, evangélico no Reino Unido, e influenciou toda a igreja no século XX aí com o ensino, nos textos que ele escreveu, nos mais de 50 livros que ele publicou. E esse da Carta de Efésios é um livro fantástico.
E a sua vida é um exemplo também para nós. Por isso que eu me sinto muito confortável, além de ter sido mestre na minha vida, um professor que eu caminhei por um tempo. Esse homem, os textos dele são edificantes demais. Não desperdice tempo para amanhã. Adquira, é fácil de adquirir online. Enfim, fale comigo se quiser também, dou umas dicas sobre isso. Mas eu queria ir além, porque tem um grupo aqui da igreja que já está lendo esse texto que a gente está tentando trabalhar nos pequenos grupos, com a liberdade que cada pequeno grupo tem. Mas eu queria te encorajar. Nós estamos falando sobre salvação, falamos sobre eleição, falamos sobre sermos escolhidos. E há um texto do pastor J.I. Packer, né? Ele é conhecido como J.I. Packer em inglês. Esse pastor também foi um pastor anglicano, teólogo. Ele era britânico, passou os últimos anos de sua vida servindo no Regent College, no Canadá, Vancouver. Ele faleceu há 2 anos, se eu não me engano. Ele foi considerado um dos maiores teólogos do cristianismo, não apenas do século XX. E ele faleceu já com seus 93 para 94 anos de idade. E assim, irmãos, a história desse homem é fantástica. E ele, com 7, 8 anos, sofreu bullying na escola, ao correr de um amiguinho lá, fugindo lá da brincadeira estúpida lá da escola. Ele foi atropelado por um carrinho de leite. E naquela época, coloca isso 80 e tantos anos atrás, era assim a tradição, passou um carrinho lá, passou em cima dele, ele teve um traumatismo craniano profundo, ficou com uma deformação, inclusive, no crânio. Naquela época ele usou uma placa, que ele teve que ficar com aquilo. E aí ele diz que passou um tempo depois, aquilo foi um grande trauma para a sua vida, lógico, e impediu ele de praticar esportes e outras questões. E aí, na adolescência, ali na infância, para a adolescência, os pais deram para ele, quando ele pensava que ia ganhar um brinquedo mais radical, ele ganhou uma máquina de datilografar, uma máquina de escrever. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso, mas você vai no Google, você vai encontrar. E ele ganhou, no início da sua adolescência ali, uma máquina de datilografar. E ele diz que mal sabiam os pais da maneira profética que eles estavam trabalhando na vida do seu filho. Ele se tornou um dos maiores teólogos que a igreja cristã teve. E no ano de 1950 e pouco, se não me engano, deixa eu ver aqui até a data para não falar errado, 1959, ele deu essa palestra, o tema desse livro chama-se Evangelização e a Soberania de Deus. Se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? É um livro curto, publicado hoje pela editora Cultura Cristã. E esse livro é um clássico para esse tema. Sobre livre-arbítrio, sobre o que é predestinação, por que evangelizar, se eu creio que Deus já escolheu, se já há os eleitos. É um dos textos mais claros e explicativo e profundo ao mesmo tempo, de uma maneira que um leigo vai aprender e uma pessoa que conhece um pouco mais da palavra de Deus ou de teologia também vai aprender. É um clássico. Ele deu essa palestra em 1959 e a primeira edição desse livro foi publicada em 1961. E até hoje esse texto fala, edifica e nos ensina. E eu queria muito, dentro da minha possibilidade e limitação, ensinar sobre boas escolhas literárias. Principalmente esses clássicos que são necessários. Esse livro, inclusive, é muito barato, viu? Você encontra entre 15 e 20 e poucos reais aí na Amazon. É um livro de fácil acesso, mas não dá para ler no trem. Apesar de ser pequenininho e curto. É um livro que você precisa separar qualidade de tempo para ler. Não porque é difícil, mas porque é precioso. Não é um livro para você desperdiçar assim. Sabe, essa coisa... Eu entendo a ideia de leitura dinâmica, mas tem algumas coisas que eu não quero ter leitura dinâmica, não. Quero ter uma leitura prazerosa, focada e com o coração ali entregue. Então eu queria falar isso nessa introdução, irmãos, porque é necessário a gente, a partir de um encontro que a gente tem aos domingos aqui, semanalmente, buscar também oportunidades de crescimento. E o livro é um excelente parceiro para nos reforçar, fortalecer a nossa fé também, além, claro, como fundamento a palavra de Deus. Por isso, nesse momento, eu queria te convidar, vamos ler Efésios capítulo 2, o texto que nós vamos ler hoje são 3 versículos novamente. A gente está voltando aqui em Efésios 2, hoje nós vamos ler versículos 4
a 7, e eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Alguns domingos nós estudamos aqui na igreja o capítulo 2 de Efésios, dos versículos 1 a 10. E domingo passado eu comentei com a igreja que a gente iria retornar. Estudamos os versículos de 1 a 3. E é um texto que enfatiza sobre a nossa condição antes da salvação, quando fala que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, antes que o versículo 5 de Efésios 2 acontecesse na nossa história, que é quando Paulo ali diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então, antes de ter vida em Cristo, estava morto em seus pecados e transgressões. E aí os versículos de 1 a 3, semana passada a gente estava meditando sobre isso, falava justamente sobre isso, essa condição antes de recebermos a vida em Cristo. E agora, os versículos de 4 a 7, que nós acabamos de ler, eles têm uma conexão com o capítulo 1 de Efésios 1, versículos 19 a 21. Também já estudamos, já meditamos aqui na igreja sobre esse texto. Paulo, no capítulo 1, a partir do versículo 15, ele ora, faz uma oração pela igreja, ali em Éfeso, e na verdade pela igreja que vai ler essa carta. E ele ora, ele expressa ali o seu coração, o desejo de que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. E iluminar os olhos do nosso coração para sabermos, conhecermos qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Vai falar a partir do versículo 19 no capítulo 1. Mas vamos voltar aqui para o capítulo 2. Eu queria te encorajar, fica com a Bíblia aberta, ou o aplicativo, ou a Bíblia impressa aí, conforme você trouxe. Mas no versículo 4, capítulo 2, nós lemos: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, oh bendito mas Deus, depois de falar da nossa condição. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, ele já falou onde? Capítulo 2, versículo 1. Início do capítulo 2 é essa condição. E aí continuando, em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui a gente está vendo esse agir, essa obra de Deus na regeneração. Para quem se assusta com essa palavra, então eu vou usar outra, com o novo nascimento, com a nova criação. Essa obra, receber vida juntamente com Cristo, é isso que Paulo está falando, é o novo nascimento. É sobre ser regenerado, sobre uma nova criação, que ele vai falar em outros textos. Aqui, ele está falando sobre essa obra de Deus, uma vez por todas, na minha, na sua vida, se você colocou sua vida nas mãos do Senhor. Essa obra de Deus, e ele está falando em como nos tornamos cristãos. Como a gente se move de uma condição de estarmos mortos para vivos. Como a gente se move de uma condição de não ter compreensão espiritual para dar valor à glória de Deus, para dar valor à verdade do Evangelho de Deus. Como a gente se move de uma posição que a gente não compreende espiritualmente a preciosidade de Jesus. Porque às vezes você está aqui num culto
E você não sabe porque a pessoa não consegue louvar a Deus, não consegue engrandecer o nome do Senhor, porque a compreensão dela dos valores que são espirituais, talvez ainda não aconteceu. Talvez é um frequentador da igreja, talvez até mudou de membresia para diversas igrejas, talvez hoje à noite está pensando em outro culto, em outra igreja, mas chega lá também, pode até ter um culto organizado, bonito, nenhuma crítica a isso, com músicas bonitas que tocam o teu coração até, mas isso não quer dizer que você está compreendendo espiritualmente o que é estar reunido como igreja, louvando, adorando a Deus, orando, suplicando, clamando, intercedendo uns pelos outros. Você veio num culto religioso, mas isso não quer dizer que você está compreendendo. E aqui eu não quero perder ninguém. Eu quero apenas chamar a sua atenção. Você está compreendendo o que está acontecendo agora? Porque ninguém move de uma condição de morto para vivo por esforço próprio. Quero estar vivo agora. Não é uma brincadeira de cachorrinho, né? Agora finge de morto. Agora está vivo. Parece que alguns até brincam de, mas não é. Isso não acontece não. As coisas que Paulo está explicando aqui não. É interessante porque de um ponto que você não consegue compreender espiritualmente as coisas de Deus, de repente você está amando as coisas de Deus. E como é que você passou de um estado para o outro? Talvez você não saiba explicar, aqui não é essa a questão. A questão é você entender que há uma diferença. Se você está na igreja, frequentando aqui, inclusive nesses 11 anos que a nossa comunidade está organizada, e talvez você não entendeu a diferença. Uma coisa é estar morto e outra coisa é estar vivo em Cristo. Uma coisa é não compreender a dimensão espiritual dessa vida e as coisas maravilhosas de Deus e não compreender. E outra é, agora eu amo. Agora eu sei o que é louvar, eu sei o que é adorar. Algo mudou nesse percurso. Chama-se novo nascimento. Chama-se ser selado pelo Espírito de Deus. Isso aqui é nascer de novo, é ser regenerado, que a palavra de Deus ensina. E aí, como é que isso acontece? E Paulo está falando. Capítulo 2 que a gente leu agora. Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E Ele fala, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros, quer dizer, por toda a eternidade, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nesse momento eu quero te convidar, foque aqui. Coloca seu foco, a sua atenção agora nisso que Paulo está falando aqui. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então guarde essas três coisas aqui em foco. Nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar, tudo isso em Cristo. Mas talvez você está falando assim, mas eu não estou vivendo esse negócio ainda agora. Sim, porque tem algumas coisas que já são nossas, mas ainda não são plenamente vividas. Está por acontecer também. Mas guarde essas três coisas em foco. Deus nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, tudo em Cristo. Onde Paulo vai falar em outras expressões, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. E aí, vamos fazer agora a conexão de tudo isso que a gente está lendo no capítulo 2, nesses versículos, mas vamos olhar agora para a oração. Aquela oração que a gente já meditou aqui, mas vamos meditar de novo porque alguém pode estar nos visitando hoje, ouvindo essa mensagem
e não participou com a gente desse estudo, mas ao mesmo tempo tem a ver para a nossa aplicação hoje, para a gente aprender. Então vamos voltar para a oração que Paulo fez no capítulo 1, versículos 19 a 21. Dá uma olhadinha, veja que Paulo ele orou para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. Para quê? Para que pudéssemos saber, conhecer, saber, no versículo 19 ele vai dizer, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. E aí, sobre o que Paulo está se referindo aqui? Que tipo de evento que aconteceu na nossa vida? Será que Paulo está falando, esse poder é sobre a vida cristã? Ou esse poder é como nos tornamos cristãos, que é uma diferença? Ou são as duas coisas? Ambos. O que será que Paulo está falando aqui? Esse poder sobre os que creem, sobre os que cremos. E aí ele diz, segundo a eficácia do seu poder, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, e primeiro ele diz, ressuscitando-o dentre os mortos. Opa, você ouviu essa frase parecida no capítulo 2? E aí ele vai dizer, segundo, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Parece que é algo que ele voltou a falar sobre nós no capítulo 2. E aí no versículo 21 do capítulo 1 ele diz, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então presta atenção, Paulo está falando de um poder sobre os que creem. É o poder que a gente leu no capítulo 2, versículo 5. Poder que nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que a gente vai ler no versículo 6, no mesmo capítulo 2, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tudo isso refere-se ao que Ele já havia declarado na sua oração, no capítulo 1, versículos 19 a 20. Essa ilustração aqui é para que a gente entenda que esse poder, presta atenção, esse poder que ressuscitou Jesus e fez assentar à direita de Deus Pai nas regiões celestiais, é o poder que nos dá vida juntamente com Cristo. É o poder que nos salva hoje. Irmãos, aqui é um milagre que acontece na nossa salvação. A nossa salvação é um milagre. Paulo está enfatizando aqui e chamando a atenção disso. É o poder que ressuscitou Jesus. É o que nos salva hoje, que nos dá vida hoje. É milagre. É o grande milagre da nossa salvação. Para isso, vamos olhar um pouquinho antes, no mesmo capítulo 1, como é que Paulo começa a oração a partir do versículo 15 até o versículo 18. Olha a oração de Paulo. A partir dessa premissa que agora a gente está vendo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos salva hoje. E ele diz assim, capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, porque a gente sabe agora que isso foi um milagre, é um milagre que Deus operou em nossas vidas. E ele continua falando, e do amor para com todos os santos, quer dizer, aqui é um outro milagre, também que está em andamento. Aí versículo 16, capítulo 1, versículo 16, ele diz, não cesso de dar graças por vocês. Quer dizer, está dando graças por causa desses milagres que está acontecendo no meio deles. E ele continua dizendo, mencionando-os nas minhas orações. Então, ele não agradece apenas por agradecer. Ele agradece e continua a orar. Continua a interceder. E olha o que ele vai dizer. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam. Peraí, mas ele está falando com gente que já nasceu de novo, não é? Mas parece que ele está enfatizando, mas olha, o Espírito de revelação continue esse processo na tua vida. Continue a trazer iluminação dos teus olhos para compreender. E o que é para compreender? O versículo 19. Qual é a suprema? Olha só que ele não diz apenas grandeza. Ele diz a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Mais uma vez, o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos e que também deu vida a você que creu, que crê. É esse poder que Paulo está clamando a Deus para que a gente saiba, que a gente conheça. Poder que no capítulo 2, versículo 5, que é o texto de hoje, diz que nos deu vida juntamente com Cristo. E o versículo 6 diz, juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a pergunta hoje é também sobre quantos aqui, ou quantos que estão ouvindo essa palavra, quantos cristãos hoje nesse mundo conhecem esse poder? Conhece o quanto levou para te tornar um cristão? Quanto custou? Quanto levou aqui, tomou? Usa a expressão que quiser utilizar aqui. Mas quanto que foi tomado aqui para tua salvação? Como é que você fala sobre a salvação e não fica maravilhado em saber que levou o mesmo poder que agiu para ressuscitar Jesus, também levou para trazer a tua salvação? Irmãos, isso é para a gente falar glória a Deus. Glória a Deus. É para você chegar aqui, talvez sim, há problemas, há circunstâncias difíceis na vida, mas há louvor no coração, há gratidão. Porque isso aqui nos deixa maravilhados. E vamos lembrar que Paulo está escrevendo preso essa carta. Ele está preso. É uma carta para uma igreja e ele escrevendo da prisão. Já apanhou, já levou açoites, já saiu de uma cidade quase morto, desmaiado. Aqui alguém que soube passar por diversas situações de dificuldades. Aliás, ele fala sobre isso na carta aos Filipenses, que a gente já estudou aqui na igreja. E lembre-se que o capítulo 2 começa Paulo afirmando a nossa condição. Paulo começa o capítulo 2 falando, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Estávamos caminhando de acordo com o curso desse mundo. Caminhávamos debaixo do poder de Satanás, éramos filhos da desobediência. Paulo diz que vivíamos de acordo com os desejos, com as vontades da nossa carne. Éramos filhos da ira. Então, como é que esse tipo de pessoa, que eu fazia parte também, como é que eu tinha como me salvar? Como é que eu me salvo se eu estava nessa condição? Como é que pode acontecer salvação para própria? Eu vou ler livros e vou começar a entender o Evangelho e serei salvo por causa do meu convencimento intelectual. Ou serei salvo porque agora eu vou fazer uma campanha de 7 semanas de oração, vou jejuar e no final desse processo todo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, a gente ora e jejua por outras questões de santificação, de experimentar, estar na presença de Deus, de clamar. E não há nada de errado em você separar momentos de uma oração mais intensa, de oração, de jejuar, de se intensificar inclusive na leitura da palavra de Deus. Nada de errado com isso. Mas não é mágica, não é magia, não são poderes espirituais que a gente aprende a manipular, não. Então, voltando aqui, quem está morto em suas transgressões e pecados, quem estava caminhando de acordo com o curso desse mundo, quem estava caminhando debaixo do poder de Satanás, quem era filho da desobediência, quem vivia debaixo, de acordo com os desejos, vontades da carne, suas paixões.
quem era filho da ira. Não tem como isso acontecer. E olha que Mateus, capítulo 19, versículos 24 a 26, olha o que Jesus diz. Mateus 19, 24 a 26. Jesus falando: e ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pergunta dos discípulos, com a palavra de Jesus. Quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível. 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 Impossível ser salvo. Mas louvado seja Deus que o versículo não termina essa vírgula. Mas Jesus está afirmando aqui, não passa correndo. Esse texto, Jesus está falando, para os seres humanos, pode ser na tua versão está escrito de uma outra maneira, mas essa é a ideia. Para qualquer homem, qualquer mulher, é impossível. Tem que ter algo que é sobrenatural, não apenas sobrenatural, porque as regiões celestiais, a gente já observou em Efésios que ela não está falando apenas do céu, mas é um poder divino. Tem que ter o poder de Deus. É impossível conseguirmos mudar o coração de uma pessoa. É impossível o homem, a gente desenvolver alguma técnica, eu fazer um monte de curso para melhorar minha oratória e convencimento, ler livros. É impossível desenvolver uma técnica espiritual que no final salve alguém. Sim, eu posso me preparar, estudar, me dedicar e falar: Senhor, é isso que eu quero apresentar ao Senhor. Com mais estudo, com mais preparo, com mais dedicação, mas eu apresento ao Senhor, para o Senhor me usar, ou usar os meus irmãos, usar as circunstâncias, mas não é a técnica agora que salva alguém. Jesus está deixando bem claro isso, tem que ser o quê? Deus. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Salvar alguém não é finalmente eu acertei a igreja, finalmente agora acertei a membresia na igreja que eu acho que é mais correta nisso ou naquilo outro, porque nenhuma igreja ela é correta na plenitude, porque é composta de gente que Jesus vai alcançando aqui, ali, acolá, na sua história, na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na vida já idosa. Casou, descasou, ficou viúvo, separou, casou de novo, bagunçou, pecou, tropeçou, fez não sei o quê. E a igreja é tudo isso, irmãos. É um mosaico de histórias. E quando você junta todo mundo aqui servindo, cantando e louvando, você fala, só pode ser obra de Deus. Para juntar tanta diversidade, para juntar tanta gente diferente. Pobre, rico, humilde, uma pessoa mais com grau elevado na educação, pessoas nas diferentes profissões, desempregado, dono de empresa, e servindo, e louvando, e chamando de irmão e de irmã. Que nova comunidade é essa? Que comunidade é essa que só Deus poderia fazer algo assim? Não tem agremiação, não tem grêmio estudantil, não tem clube, não, fala de futebol então, aí que é milagre mesmo, tem palmeirense, São Paulino, corintiano, a gente tudo se abraçando, brincando um contra cada domingo aqui, né? E vamos caminhando. E vamos indo aí, não dá adianta falar Santista, porque Santista é meu pai só e fala pela misericórdia do Senhor, Jair também, ô Jair, revela, mostra, Senhor, né? O remanescente, né? Mas é isso, mas o que é igreja? A igreja é essa obra de algo que era impossível para o homem, mas é possível para Deus. Irmãos, caminha com a gente um tempo. Você vai entender a obra de Deus na vida de cada um, e cada um vai chegar aqui depois de um tempo e começa a falar, eu podia ser Deus. Porque para o homem, para a mulher, para cada um aqui, era impossível dar certo esse negócio. Mas porque Deus agiu, tornou-se possível. E é por isso que Paulo está orando. Paulo está orando ao final do capítulo 1 de Efésios, que o Senhor conceda um espírito de sabedoria e revelação.
para que saibam, saber que é para conhecer o Senhor. E para isso, precisa ter os olhos do coração iluminados. Para saberem o quê? Para saber o que ele está falando no versículo 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Irmãos, esse poder que atuou na nossa salvação é grande demais para ser apenas um código a ser descoberto, decodificado, né? Que fala, vamos descobrir o código da Vinci. Vamos lá, tem uma técnica, um estudo. Não! Tem que ter os olhos do coração iluminados. Irmãos, é muito sério o que Paulo está falando aqui. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, que fez assentar à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. E eu estou repetindo isso aqui, que é para entrar no nosso coração e mente. Porque quando a gente lê capítulo 2, versículo 5 de Efésios, é o que Paulo está falando, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e afirmando, é pela graça que nós somos salvos. Sim, você pode ter convencimento intelectual. Sim, você pode ter argumentações para conversar sobre a fé. Sim, você pode ter inculcações, dúvidas, crises que precisam arrazoar, pensar, desenvolver, trabalhar. Mas no final de tudo isso, salvação é pela graça. É a graça de Deus. E ele vai falar, e juntamente com ele nos ressuscitou, com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E tudo isso aqui, toda essa declaração, tem a intenção de nos levar de volta e nos lembrar o que está declarado no capítulo 1, versículo 19. Por isso que é tudo conectado aqui, os textos. Tudo isso aqui que ele está falando agora no capítulo 2, mas tem a ver com a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. E Paulo está falando assim, Paulo quer nos ensinar, o Senhor quer que cada um de nós aqui saibamos sobre essas coisas. Ele quer que você saiba a razão da tua salvação, da tua fé. É assim que a gente passa a crer, quando isso era totalmente impossível. Você passou a crer porque houve um novo nascimento, porque o Senhor agiu com graça e misericórdia sobre a tua vida. E isso aqui, irmãos, para quem já está na fé em Cristo Jesus, hoje, esse texto nos ajuda a olhar e agradecer. Senhor, meu coração tem que ter gratidão. Tem que ter gratidão, tem que ter maravilha de estar diante do Senhor. Tem que ter algo maravilhado dentro do nosso coração por sermos cristãos. Sim, por ter nascido de novo, por ser discípulo de Jesus. Por ser um crente em Jesus. Tem que ter algo que te deixa maravilhado. Que você hoje acordou e tomou a decisão de vir à igreja, celebrar com seus irmãos e irmãs, mas ao mesmo tempo, o que te motivou a acordar, não apenas porque era domingo, não apenas porque alguém chacoalhou você lá para sair da cama, mas porque havia já uma motivação no teu coração. É dia, é hora de celebrar a minha salvação com meus irmãos também salvos em Cristo Jesus. Porque esse poder que ressuscitou Jesus atuou na minha vida. Esse poder é que me salvou, que me fez nascer de novo. Coração agradecido. Como Satanás, ele é expert. Ele não pode roubar a tua salvação. Mas ele pode fazer você um crente avarento, um crente carrancudo, um crente que é corcunda, e não é por causa de um problema genético, é de tanto peso, culpa que carrega, é tanta chatice na vida. Saiba de uma coisa, você pode ser um crente baptistão, com P ainda, né, dos tempos antigos. Assim como a gente tem os grupos xiitas, a gente tem os crentes chatos também. Faz parte, mas não seja desse grupo. Tenha misericórdia, Senhor. Não. Senhor, há alegria no meu coração. Há luta. Mas no meio da luta, há alegria. E é isso que faz você ser diferente, sim, deste mundo. Sim, tem que ter uma diferença no grupo de WhatsApp que você participa, dos e-mails que você compartilha, dos posts que você compartilha.
Irmão, se você compartilha os mesmos posts que tem murmuração, 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 que diferença que há da tua salvação para aquele que não experimentou ainda esse poder? Se na hora que há uma grande crise mundial de saúde, econômica e outras coisas que não param sempre de surgir na vida do homem, que diferença há no teu coração se na hora que bate um exame médico que é adverso, aconteceu o mesmo desespero? Não, eu não estou falando que você pega, estou com câncer, glória a Deus nas alturas. Não, você tem um exame terrível, há choro. Eu falo, Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, que terrível isso. Mas o Senhor é Deus presente nessa angústia agora que parece que está anunciada. Tem gente que faz, recebi agora um atestado médico e tal, e agora toda a igreja, vamos orar. E aí no culto de quarta, não falta nenhum culto de quarta-feira, depois de diagnóstico errado. Quando não tem diagnóstico, é mais difícil, viu? É mais difícil participar dessas coisas, orar, jejuar, ofertar, nem se fala. Mas deixa o desemprego bater a porta, deixa vir uma angústia, porque, não estou zombando, eu já fiz muito disso também, e tenho propensão a fazer, porque a nossa carne, se ela não está alimentada com as coisas espirituais, a gente relaxa. Não é interessante que quando a vida ela é próspera, as coisas espirituais, os valores de Deus, olha, vamos pensar depois a gente conversa, aquele café, para depois, tem um negócio para fechar nessa semana, tem uma viagem internacional, estou com as férias, aquelas coisas espirituais, no meu casamento também, a gente conversa depois, porque a gente já superou a última crise, obrigado, viu, pela tua atenção, prossegue. Mas, irmãos, como é que está teu coração hoje? Esquecendo da gratidão da tua salvação? Não. Não se conforme com um coração que ele é passivo diante de oportunidades que você tem para glorificar a Deus. Acordar pela manhã exaltando o Senhor. É por isso que o livro de Salmos é uma riqueza extraordinária de um convite para você, quando te faltam palavras para orar, ore com a palavra de Deus. Há diversos textos, mas Salmos, por favor, a riqueza, a beleza de cada salmo. Você não precisa ler o salmo inteiro para fechar a oração daquele salmo. Há extratos ali, pedacinhos daquele texto bíblico que edificam, que nos levam o coração a adorar o Senhor. Apocalipse é a mesma coisa. Apocalipse não é um livro amedrontador. Apocalipse, vamos estudar na igreja, vira desespero para alguns ou curiosidade para outros. Não, Apocalipse é apenas para falar, olha, as coisas têm uma ordem, tem uma sequência assim. O Senhor está a caminho, Ele vai cumprir todas as coisas. E aquele que está sentado no trono, continua sentado no trono. Ele é digno, o Cordeiro de Deus é digno de louvor, honra, glória. É a nossa certeza que vai ter um fim. A AIDS, que fala-se bem menos do que na década de 80, vai ter um fim. Crises sanitárias e crises outras que derem um nome, vai passar turbulência, vai ter um fim. Injustiça vai ter um fim. A corrupção que tanto assola quem é brasileiro há anos vai ter um fim. Essa desigualdade social maluca que impõe tanta dor nas famílias, no coração de tanta gente, isso atinge a igreja, a família, a sociedade aí fora, vai ter um fim. Mas estamos num caminho, estamos num percurso. E o que o diabo quer fazer? Roubar a tua atenção. Você é salvo? Joia. Saiba que o diabo quer roubar a tua atenção daquilo que Deus já fez na tua salvação. E o que ele puder, já que ele não pode roubar a tua salvação, aquilo que ele puder fazer para a sua vida, perder o foco de dar glória, louvor e brilhar a luz de Cristo, ele vai fazer. É dinheiro? É saúde? Carro novo? Mulher nova? O que você está buscando? É isso que vai te trazer? É isso que você busca? Ou é Deus? É Deus. É viver para a glória de Deus. É viver porque eu fui feito para a glória de Deus. É a minha família viver de tal maneira
que a minha família, meus filhos, meu cônjuge, é um caminhar para a glória de Deus. Sim, neste mundo teremos aflições. Jesus, palavras de Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele não tem falando, tem de bom ânimo porque eu estou levando tudo nas costas. Não, não, não. Ele só dá o exemplo, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas continue, que neste mundo teremos aflições. Mas se você está em Cristo, lembra o teu coração hoje, o mesmo poder que atuou ressuscitando Jesus dentre os mortos, é o poder que atuou para você ser salvo hoje. Bendito seja Deus, a nossa salvação. Coração agradecido. Precisamos, irmãos, a gente precisa com urgência, por favor. Quando eu cito algumas coisas aqui, eu sei que nossa agenda maluca, contemporânea, numa região metropolitana como de São Paulo, eu não sou doido de falar que você tem que cumprir tabela religiosa aqui na igreja. Eu sei dos impedimentos na semana que fazem muitos não conseguirem estar num culto de oração às quartas, que não pode, às vezes, ter um pequeno grupo na semana. Nessa semana mesmo, meu pequeno grupo, na sexta-feira a gente cancelou lá em casa. Uma boa parte do pessoal lá do condomínio, outros de fora, mas uma parte do grupo estava doente com resfriado e tal, friozão. E a gente achou prudente, vamos, nessa sexta-feira não vamos nos reunir não. Amém. Cancelou. E vida prossegue. Agora o estranho, e todo mundo vai achar estranho mesmo, cancela o próximo, cancela outro, cancela. O cancelar vira um padrão na vida. Cancelar a presença aqui em congregarmos juntos. Cancela participar em servir na igreja. Porque eu fui machucado. Fui ferido na igreja anterior. Tudo bem, meu irmão, pode ter passado por algo difícil, mas esse Deus da tua salvação te deu dons, talentos para servir, para abençoar, porque você é curado não sentado na cadeira, você é curado nesse processo de uma caminhada que você ama, serve, se doa e abençoa. E é assim que o Senhor vai trabalhando na nossa vida, e vai curando, e vai restaurando, e vai nos dando força. Por quê? Porque você não vai ficar lembrando, porque naquela igreja fizeram isso. Não, você vai lembrar o seguinte, eu estava morto nas minhas transgressões e pecados, e o Senhor me salvou. Eu era filho da desobediência, agora sou filho de Deus. Estava na ira, e agora estou na graça. É uma mudança radical que, desculpe, perdoe, caminhe, renove as suas forças e ande. Ande. É um milagre que Jesus fez na vida da menina. Talvez alguém tenha que ouvir, Talita cumi. Levante e ande. Está na hora de andar, meu irmão. Está na hora de você continuar assim, não. A gente não sabe que se a gente termina esse ano, próximo ano. E aí, porque a gente serve, a gente ama, a gente pega oportunidade para amar. Oportunidade para abençoar. É agora. É hoje. O ontem já foi. O amanhã vai te criar só ansiedade. Então o que você faz? Agora você ama, agora você abençoa, agora você serve, agora você doa, agora você aprende, agora você investe na vida de alguém. E assim são os ciclos da vida. Mas lembrando teu coração, Senhor, Deus da minha salvação é digno. É digno. Que o Senhor nos faça uma igreja agradecida. Uma igreja que é maravilhada por sua condição em Cristo. Irmãos do louvor, irmãos que estão servindo nos corredores aqui da igreja, na transmissão. Quem hoje você está numa escala aí, está sentado, ou você frequenta a nossa igreja, porque também quando a gente fala de servir, não quer dizer que você tem que ter um nome no ministério local da igreja. Essa é uma boa expressão de você servir, amar e fazer alguma coisa, mas também é no seu trabalho, no seu serviço, naquilo que você faz aqui na dinâmica como corpo de Cristo. Deus nos coloca, mas que a gente possa, ao nos reunirmos, irmãos, Deus, nos dê essa experiência de estarmos maravilhados diante do Senhor, porque o Senhor nos salvou. E a minha oração hoje, eu quero terminar a mensagem da mesma maneira que a gente terminou domingo passado. Espírito Santo, venha e faça aquele que está morto viver. E só o Senhor pode fazer isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Meu Deus, estamos meditando nesse texto, Pai, um texto belo, mas profundo. Um texto que fala
a suprema grandeza do seu poder, atuando na nossa salvação. Senhor, ao ouvirmos isso, quem aqui já experimentou a tua salvação, Pai, só pode se aproximar do Senhor com o coração grato e maravilhado e louvar o teu nome hoje. Senhor, há pessoas hoje aqui que estão com o coração carregado, pesado, porque as adversidades e Satanás tem usado isso para roubar a alegria do coração, Senhor, dessa tua salvação, Senhor. Meu Deus, intervém nessa hora, ajudando essa pessoa a ter os olhos do seu coração iluminados, que possam receber esse espírito de sabedoria e de revelação para essa palavra, para esse conhecer, saber do Senhor. Pai querido, se alguém está aqui vivendo um cristianismo morno hoje, Pai, tem misericórdia, Deus, e aviva esse coração, aviva esse irmão, essa irmã, essa família. Ah, Senhor, aviva a nossa igreja, Pai, porque também muitas vezes passamos por períodos que nos colocamos de uma maneira morna diante do Senhor, acomodada e patética, Senhor. Tem misericórdia a começar da nossa igreja, da tua igreja nesse país, que muitas vezes se envolve em escândalos com o teu nome, muitos que usam o teu nome, Pai, em vão, e tem um testemunho que não tem a tua luz, não tem ali o poder do Senhor, não. Meu Deus querido, tem misericórdia da nossa nação e daquilo que é feito em teu nome, mas que mais desvia do que fortalece a nossa fé. Tem misericórdia, Senhor, de tantas pessoas perdidas sem o Senhor. E nesta manhã, Pai, clamamos que se há no nosso meio alguém que não experimentou o nascer de novo, a tua salvação, que hoje possa confessar os seus pecados e receber a tua salvação, que é pela graça, a fé que é dom do Senhor, dom de Deus, a tua palavra afirma. Senhor, que hoje possamos experimentar o milagre da tua salvação em nosso meio, em nossas vidas. Fortalece meus irmãos, fortalece cada um aqui, Senhor. Continua a falar, continua a agir, continua a trabalhar nos corações. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém.